que eu agradeço a oportunidade de estar nessa casa de amor. Essa casa de amor que já tem uma representação para mim desde criança, quando já vim aqui com meu pai, Paulo Murci, que hoje não pôde vir. Está bem, mas está com os compromissos que não me permitiam estar aqui. Mas eu já vinha com uns 16 anos na parte das correspondências espirituais lá em cima do Tupiara. Então, já vim aqui outras vezes, mas agora ter a oportunidade de estar homenageando o Dr. Bezerra de Menezes sob o amparo dessa espiritualidade é realmente muita emoção. Que possamos juntos, nessas vibrações de amor com Jesus, podermos acompanhar esse pensamento, os pensamentos que eu vou trazer, para que possamos, unidos, nos fortalecer em nossa caminhada. Então eu agradeço muito a Lu, que foi o meu contato. E quando ela falou para mim que o tema era livre, eu fiquei pensando no que falar e só lembrava de caridade. Mas ao mesmo tempo me veio uma forma como o Dr. Bezerra de Menezes costuma se nomear quando ele se faz presente através de Divaldo Franco nos congressos, seminários, eventos. Quando ele, após a mensagem que ele dá através de Divaldo, ele no final fala: o servidor humílimo e paternal de sempre. E é uma mensagem, a forma como ele se chama, como ele quer ser reconhecido, que nos chama muita atenção, porque a gente já lembra de Jesus nas bem-aventuranças, quando a primeira bem-aventurança que Jesus nos traz é: bem-aventurados os pobres de espírito. É a primeira, a mais importante, porque sem humildade, como podemos caminhar com Jesus, que foi o símbolo da humildade, que viveu a humildade, que deixou a humildade como nosso maior legado? E Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele vem se reconhecer como esse humilde. Ele que para nós é enorme, foi e continua sendo de espírito. Quando a gente fala de humildade, a gente pensa: o que é ser humilde? Ser humilde é reconhecer as suas virtudes e as suas carências, os seus limites, as suas próprias dificuldades. É reconhecer que já caminhou, já faz o bem, mas que ainda tem uma longa caminhada, tem uma jornada ainda a aprender, tem o que aprender. Esse é o Dr. Bezerra de Menezes, que quando a gente lembra dele, aqui encarnado conosco, no século XIX, a gente vai lembrar de um homem extremamente inteligente, que já se destacava desde criança aonde ele estava. Facilidade de aprender, de ler e entender e passar para os outros o que ele aprendeu, mas com muita simplicidade. E isso desde jovem, e sempre se destacando. A sociedade que ele viveu, período imperial. Quantas dificuldades aquela sociedade à época passou. Dificuldades, inclusive, de acesso ao conhecimento. Não era fácil. A primeira Constituição já foi feita lá, com a Carta Magna, em 1824, já trazia muitos benefícios para os cidadãos na escrita.
porque ainda existia a escravidão. O Brasil, como um dos últimos na escravidão, existiam os escravos. Mas a sociedade estava em franca mudança, em todos os lados. Então, aquelas fazendas de café se modernizando, muita gente saindo dos campos urbanos, vindo para a cidade grande e formando, já tendo a imprensa, bancos, ferrovias, chegando em indústrias. Com as indústrias, os trabalhadores, os operários. A gente sabe que tinha muita exploração do trabalho, principalmente no século XIX, muitas horas de trabalho. Então, quando eu disse que o ensino já poderia chegar aos cidadãos, porque a Constituição já tinha sido feita e já tinha mostrado ali que já tinha direito, já tinha acesso, mas não tinha tempo para poder estar lá e poder estudar, ter acesso. Quem conseguia se destacar era porque realmente gostava. Trazia em seu espírito a necessidade de aprender, e Dr. Bezerra de Menezes tinha, de além de aprender, compartilhar, dividir. Ele não queria só para ele. E ele sentia toda aquela sociedade que ele podia ter todas as facilidades materiais, porque ele, com seu intelecto no mundo material, ele poderia conseguir tudo o que queria. As facilidades iam bater a porta o tempo inteiro. Mas ele renunciou. Renúncia. Ô, palavrinha difícil. Difícil até da gente falar, porque vamos botar muitas vírgulas. E renúncia, Dr. Bezerra de Menezes viveu a renúncia em seu espírito. Viveu a renúncia não só na sociedade, mas em família, aonde a dor do próximo estava sempre em primeiro lugar. Isso é muita renúncia para uma pessoa que se formou como médico. Médico abre as portas financeiramente. O mundo material facilita muito, mas não. Aquilo não atendia aos seus desejos do coração. Ele queria muito mais, mas não era aqui do mundo. E aí foi quando ele conheceu a doutrina espírita, com a tradução do Livro dos Espíritos, em 1875, ele já com uns 44 anos, e leu. Quando ele leu, mas gente, isso aqui não é nada novo. Mas eu nunca li esse livro. Enfim, tudo que estava no Livro dos Espíritos calou fundo no coração de Dr. Bezerra. Tudo era novo nas letras, mas conhecido no coração. E quando é conhecido no coração, tem poder. Tem poder porque nunca estamos sozinhos. Nós temos nosso Mestre Jesus. E Bezerra, como ele com certeza gostaria de ser chamado, ou Adolfo, ele entendeu essa mensagem de Jesus com a Boa Nova. A Boa Nova, que é o Evangelho de Jesus. E é viver isso no seu dia a dia. Então, se ele tinha sede de mudar muita coisa na sociedade em que vivia, que tinha muitas injustiças, e ele tentou, como político, sim, falou, teve a coragem de falar da doutrina espírita no meio político. Ninguém o compreendeu. E a família se escandalizou. Como? Está possuído.
espírito não pode estar em sã consciência falando sobre coisas de espírito, falando sobre imortalidade. E aí, quando a gente pensa que o poder de conhecer os ensinos de Jesus e falar da imortalidade, da vida futura, tudo muda de perspectiva. A vida continua. Estamos numa breve passagem aqui, mas essa breve passagem, é importantíssima. É o nosso momento. E Bezerra, sim, ele aproveitou esse momento. E mais uma vez, a sede de poder contribuir com uma sociedade melhor, onde os homens iriam ver toda a construção que ele podia estar contribuindo, ele renunciou e permaneceu com seus trabalhos na medicina. Medicina que exerceu como um sacerdócio sagrado. Desde que se formou, já atendia os pobres, quem não podia pagar consultas. Ele sempre tinha tempo para muitas pessoas que a sociedade nem enxergava, nem considerava. Poxa, pessoas excluídas naquela época não tinham estudo, não podiam ensinar, não tinham influência na sociedade. Por que cuidar dessas pessoas? Mas Dr. Bezerra não. Ele sentia corações necessitados, corações clamando. E com o ensinamento que ele já trazia em seu coração, em germe, ele já ajudava. Mas com o contato da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, incendiou o coração de Dr. Bezerra. Porque aí sim, ele viu e sentiu que aqueles excluídos era onde Jesus também estava e era onde ele também queria estar. E a partir dali, ele se dedica cada vez mais ao amor em movimento. Então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, logo na introdução, tem uma parte muito bonita que Emmanuel nos fala o seguinte: o Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, a boa nova de Jesus é para todos os nossos momentos, seja na legislação, nas leis humanas, seja na administração, seja na nossa vivência do dia a dia, em todos os lugares, dentro do templo e dentro da oficina. Quando falamos de templo, nós pensamos, o que nós pensamos? É um lugar da casa de Deus. É onde vamos estar mais juntos de Deus. Até compreendemos que Deus está conosco em todos os lugares. Mas no templo é mais forte, porque ali eu estou ali entregue a Ele. Não tem mais nada para me atrapalhar se os meus pensamentos não me perturbarem.
Então é o templo, que podemos denominar em vários nomes, né? A igreja, a paróquia, a basílica, a capela. Mas também pode ser a mesquita, pode ser a sinagoga, pode ser os pagodes do budismo, pode ser o centro espírita, os terreiros, porque Deus está em todos os lugares, mas nesses, com rótulos, a gente já entende que podemos fazer essa conexão. Agora, a oficina, quando pensamos em oficina, nós pensamos em uma atividade, processos, trocas, interação, porque dentro de uma oficina vão ter pessoas que a gente vai estar realizando atividades, aprendendo, ensinando, trocando. Sim. Mas só que Emmanuel vem aqui nos elucidar da necessidade de unirmos o templo e a oficina, ou melhor, o altar de oração que está dentro dos templos, a nossa oficina de trabalho, que é o nosso dia a dia. Mas espera aí, templo e trabalho. E a nossa casa está onde? Mas também tem o ensinamento da doutrina espírita que sempre devemos estar lembrando. O que é trabalho? O que devemos entender por trabalho? É uma das questões do Livro dos Espíritos. E aí os Espíritos nos dizem que trabalho é toda ocupação útil. A remunerada, trabalho sim. Mas e a dona de casa, que trabalha muito? Trabalho? Mas e se a gente estiver aproveitando para fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem trazida por Chico através de Emmanuel, trazida por Emmanuel através de Chico, ao contrário, né? É um momento útil, é trabalho. Se a gente refletir sobre as mensagens, pararmos um pouquinho que seja do nosso dia, 5 minutos, vai ser um trabalho. É útil, é trabalho. Então, se a gente estiver conversando com amigos e essa conversa for uma conversa que vai estar nos auxiliando, a pessoa ao nosso lado não está bem e a gente está querendo compreender e auxiliar, um trabalho, momento útil. Eu posso também estar no meu trabalho financeiramente lá para poder ganhar o meu dinheiro, ter um momento útil duplicado, porque dentro do meu trabalho eu vou estar lidando com as pessoas, eu vou estar tendo oportunidade de ajudar e de aprender também, porque é lidando uns com os outros que nós nos auxiliamos, sem pretensão de querermos ser melhor. Dr. Bezerra de Menezes, ele entendeu e viveu na sua oficina de trabalho, que é o planeta Terra, que é o nosso local de trabalho. Ele fez o altar de oração diária, porque era no seu dia a dia, dentro do lar, na rua atendendo aos necessitados, aonde quer que ele estivesse, a sua ligação era o tempo todo com Jesus. E ele vivia isso. Aí muitos podem pensar, mas doutor Bezerra, não é fácil, era doutor Bezerra, já é espírito evoluído. Vamos parar para pensarmos. Século XIX, como eu falei, a sociedade tinha também muitas dificuldades, porque a toda época a sociedade traz as suas dores, traz muitas incompreensões, assim como hoje nós temos aqui também. Mas a sociedade vai evoluindo.
mas as dores existem. Então, para Dr. Bezerra viver aquela época com tamanha diversidade, tamanho preconceito, desigualdade, indiferença, ele, com o conhecimento que tinha, ele queria falar e queria ser ouvido. Queria que as pessoas entendessem o que eles também, que ele estava entendendo. Ele tentou, ele falou, mas não foi compreendido 100%. Nenhum de nós é. Jesus não foi. E a gente precisa estar lembrando, porque nós já sabemos disso, mas precisamos meditar sobre isso. E aí, quando a gente pensa assim, poxa, uma palestra em homenagem a Dr. Bezerra de Menezes, como fazer essa homenagem a um homem tão grande aqui conosco, mas que se entende servidor humílimo? O que ele ia aceitar da nossa homenagem? Eu, tão pequenininha aqui, estou com dificuldade ainda de entender o que ele falou hoje, ou aqui no século XXI, às vezes com dificuldade de vivenciar o que ele entendeu e viveu lá no século XIX. E aí eu pensei, ele disse que também é um paternal de sempre, né? Servidor humílimo e paternal de sempre. E aí, paternal, olha que sentimento. Quando a gente lembra desse sentimento, nós como mães, pais, tios, tias, que conduzimos crianças, que ensinamos o que é certo, o que é errado, e a gente quer orientar eles para o melhor caminho, e às vezes vê que eles estão tomando outro caminho, e a gente senta, conversa, tem paciência. Gente, quando a gente vê o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso conhecido, aquela criança que a gente ajudou, copiando a gente, ou se ele não estiver copiando, ele está fazendo o que ele entendeu, o que eu falei. Se minha filha começa a ter uma atitude lá, de que é reflexo do que viveu comigo, meu coração se enche de alegria. E eu penso, Senhor, obrigada. Ela entendeu alguma coisa dentro das minhas imperfeições, que são gigantes, mas ela conseguiu ainda assim entender um pouquinho que eu podia dar. E fico muito feliz. Nós ficamos. Então, como não homenagear Dr. Bezerra, procurando lembrar dos seus ensinamentos para viver no nosso hoje, lembrando dele. Ele pode até nos falar, mas espera aí, eu não sou exemplo, guia e modelo da humanidade é Jesus. Está lá no livro dos Espíritos, Orientações dos Espíritos. Mas, poxa, Dr. Bezerra de Menezes exemplificou isso para nós aqui. Marcou a sociedade. Sim, como médico dos pobres. Olha a posição. Médico hoje, no século XXI, muitas vezes, a gente até brinca, né? Médico que é bom não aceita nem plano de saúde. É consulta paga. E não é pouquinho não, é caríssimo. Mas quando a gente está numa situação, a gente faz qualquer coisa, a gente pega emprestado, porque o médico é muito bom. Ele fica com o nome, sim, no mundo material. Não sei depois, mas fica. Mas o Dr. Bezerra de Menezes não quis esse título, não. Ele renunciou. Eu quero o médico dos pobres. Cresceu no coração de Jesus. Se ele cresceu no coração de Jesus, nós também podemos crescer no coração de Jesus.
mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 117, Terra Proveitosa. Também de psicografia do Chico, mensagem de Emmanuel. Que Emmanuel nos fala assim: Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. Deus dá o tempo todo. Quando a gente lembra do significado da palavra humildade, do latim, humilitas, humus é terra fértil. Então, o coração de Dr. Bezerra de Menezes foi essa terra fértil, que recebeu essas dádivas de Deus. Emmanuel vem nos falar que a dádiva de Deus cai sobre nós o tempo inteiro. E ele faz uma comparação com a chuva. A chuva que cai para todos. E a terra, o solo da terra, do planeta Terra, recebe essa chuva e vai transformando em alimento para os vegetais, para os animais, para os homenais, para tudo. Então, se a chuva vai para o solo e pode ser fertilizado, Deus também nos traz chuvas de bênçãos diariamente para os nossos corações. Mas Emmanuel fala que devemos estar atentos. Como estar atentos dentro do mundo que vivemos? Nós podemos. Dr. Bezerra de Menezes conseguiu e a gente pode lembrar dele. Porque quem é o cultivador desse nosso solo é Jesus. Jesus, Emmanuel nos fala isso, é o nosso cultivador dos nossos corações, que é fértil. Nós precisamos nos ligarmos, pararmos, refletirmos, acreditar nos ensinamentos de Jesus que foram trazidos por nós, que é a boa nova, que é a alegria. E a doutrina espírita apenas vem nos relembrar. Agora, Jesus, como cultivador, ele precisa de ferramentas para cuidar desse solo. Dr. Bezerra de Menezes foi essa ferramenta, né? A enxada não serve ao agricultor? Pois é, mas, poxa, peraí, agora você humilhou muito o Dr. Bezerra, né? Ferramenta e Dr. Bezerra ficou difícil. Mas nós temos inteligência e podemos botar a pitada do amor. Olha como nós vamos ser úteis. Dr. Bezerra fez, nós podemos copiar. E aí, sermos essa ferramenta também nas mãos de Jesus. Deixar Ele mexer em nosso coração, nossa terra fértil, através das orações. Acreditando que Ele está conosco como Ele mesmo disse que estaria. Quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele estaria conosco. Jesus nos falou. Então Ele está. Mas 2, e quando eu estou sozinha na minha casa? Nós estamos com Deus. Nós temos também aquele anjo guardião que está conosco. Todos nós somos necessitados. Todos. Lembra do o servidor humílimo? Sim, Dr. Bezerra. Ele também se sentia como necessitado. Ele recorria a Jesus, a Deus,
forças para ele poder fazer o que ele podia, dentro do raio de ação que ele vivia. Medicina, aqui eu posso fazer muito por muitos corações. Então o raio dele, ele trabalhou muito bem. Qual é o nosso raio de ação? Eu sou professora. Eu também tenho meu raio de ação como professora. Mas eu só sou uma dona de casa. Tem raios de ação. Aonde você vai? O mercado, a padaria, a igreja, na rua? Você passa na rua? O que podemos fazer quando estamos caminhando e tem algum necessitado na rua? Todos nós podemos. A gente só precisa de lembrar que eu tenho meu raio de ação, mas quem eu convivo também tem o raio de ação dele. Então, se eu convivo com meu marido, eu posso ajudar ele? Posso. Mas ele também pode me ajudar, porque eu estou no raio de ação dele. E aí eu vou compreender que preciso ser humilde. Posso conhecer muito, porque hoje em dia então está fácil, né? Chegamos lá pela internet e temos acesso a várias informações. Mas o viver, é por isso que a gente precisa de ajuda. Dr. Bezerra de Menezes viveu isso. Como ele viveu? Viveu com amor. Ele não obrigava ninguém a aceitar e entender o que ele já sentia como verdade. Ele respeitava o livre-arbítrio. Então, se ele estava no meio, como ele viveu político, e queria que as pessoas entendessem o que ele estava começando a entender sobre a vida, sobre ser espírito, porque amplia, né? Eu sendo Ana Cláudia, quem? Eu sou a Ana Cláudia, mas quando lembro que eu sou espírito imortal, que vou continuar vivendo além dessa personalidade Ana Cláudia, tudo muda de figura. Mas Dr. Bezerra de Menezes entendeu isso e respeitou, silenciou. Olha que difícil. Renunciou. Não vou ficar mandando, batendo na cabeça das pessoas, gritando, falando, aonde ninguém está conseguindo ouvir. E aí ele foi falar para quem queria ouvir, que eram os sofredores. Hoje, acesso nós temos, mas estamos precisando muito de entender esse amor que muitas vezes se faz presente no silêncio. Nós que buscamos a cura para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. E muitas das vezes é um momento que conhecemos Dr. Bezerra de Menezes. E aí a gente pensa assim, puxa, e agora? O que fazer? Nossa, podemos muito sempre, porque a chuva de bênçãos está caindo. E aquela dificuldade, aquela dor, qualquer que ela seja, se fazendo presente através das doenças físicas, das dores morais, as bênçãos estão caindo. Precisamos parar para refletir. E é quando a gente começa a sentir mais as bênçãos do Pai e entender que a aprendizagem continua, que o momento é agora e que tudo é importante, mas dentro de valores com Jesus, e que o mundo material não trouxe a felicidade tão sonhada por todos nós, que desde criança entendemos que estudar,
fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, enfim. É importante para a gente sobreviver no mundo, afinal de contas, tem que comer, me vestir, é casa, são tantas necessidades, o que fazer? A gente aprendeu isso muito bem, estamos assim dando aula, mas estamos precisando agora de entender, ou melhor, agora não, né? Precisamos de entender o valor do amor. O amor que nos alimenta. Quando a gente entende cada um de nós como necessitado. Se Dr. Bezerra de Menezes, com tamanho conhecimento e inteligência, serviu, continua servindo, e poderia estar em outro planeta se ele quisesse, mais evoluído, mas ele acredita em nós, continua aqui, servindo, renunciou, ou palavrinha, mas vamos repetir muito, vamos repeti-la mentalmente e ver o que podemos fazer para renunciar e entender que os ensinamentos de Jesus é para o meu terreno fértil, para o meu coração, para me alimentar diariamente, para viver o que eu preciso viver no meu dia a dia. Porque é dando que se recebe. Essa oração de São Francisco de Assis, linda em todos os pedaços, um poema, mas que hoje eu queria ressaltar, é dando que se recebe. Dr. Bezerra de Menezes entendeu e vivenciou esse dar. E como recebeu e recebe a nossa gratidão por todo o amparo que Ele nos dá. E quando ouvimos relatos de outras pessoas que também receberam essas dádivas, que possamos, no nosso dia a dia, compreender cada vez mais essa chuva de bênçãos. Seja através das nossas orações diárias, que não precisam ser longas, pode ser até de 1 minuto, pode ser um obrigado, mas esse obrigado, se for sentido, obrigada, Senhor. Nossa, o nosso terreno já é encharcado de amor. Porque começamos a compreender que se dói muito em mim, tem muitas outras dores muito piores que a nossa. Então, é dito que o Dr. Bezerra de Menezes, quando estava com seu filho doente, uma mãezinha bateu a porta pedindo ajuda para o filho, ou para a filha, não lembro, mas enfim, batendo a porta porque estava prestes a desencarnar. E ele ficou, mas o meu filho também não está bem. Ele estava na cama junto à esposa, cuidando do filho, que estava com muita febre. Mas diante da necessidade urgente da mãezinha, ele renunciou. Mas ele não saiu, pegou a mala e foi embora. Não. Ele foi lá no leito onde seu filho estava, com a esposa, fez uma oração, entregou a Deus, entregou a Jesus e saiu para ajudar, porque tinha uma necessidade muito maior. Essa é uma renúncia extremamente difícil, mas boa de nós lembrarmos, porque se não conseguimos fazer uma renúncia dessas, também não vamos nos martirizar. Vamos fazer as renúncias pequenas, começando pela renúncia dos nossos espíritos, do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Porque quando Jesus, na bem-aventurança, falou: bem-aventurados os pobres de espírito, Ele quer um mundo rico de amor e pobre de orgulho. Isso nós podemos trabalhar em nós.
importante cuidarmos do nosso solo fértil. Se cada um cuidar do seu, nós fazemos uma sociedade melhor, sem esperar que os outros façam, porque a chuva de bênçãos está caindo para todos. Agora, qual de nós está percebendo para fazer com que frutifique essas lições? Então, que o homenageado da nossa tarde sinta vibrar nos nossos corações o nosso desejo de sim sermos essa ferramenta nas mãos de Jesus, que seja um pouquinho, que seja como o Dr. Bezerra de Menezes, e ele sinta o quanto agradecemos, o quanto temos gratidão pela sua vida e por tanto que faz por nós, sem muitas vezes termos a menor ideia. Mas eu queria fechar passando a palavra a Dr. Bezerra, no livro Em Nome do Amor, A Mediunidade com Jesus, do Divaldo. Tem 2 livros do Divaldo que foi escrita algumas mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, palavras dele em finais de eventos. Então, em uma das mensagens, que é a 3.1, Testemunho de Fé, Dr. Bezerra de Menezes vai falando da dificuldade isso em 2003, tá? Uma mensagem de 8 de abril de 2003 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Dr. Bezerra de Menezes estava falando da sociedade, das dificuldades, das dores, mas que hoje temos muita tecnologia, muito conhecimento, que estamos conhecendo muito do mundo, mas o nosso coração íntimo, esse encontra-se escuro ainda. E aí, no final da mensagem, palavras do Dr. Bezerra: vossos amigos espirituais, os benfeitores que a cada um de vós inspira e conduz, assim como os mentores das instituições onde morejais, aqui conosco, tornam o pobre servidor mensageiro da sua ternura, de todos eles, do seu estímulo, para que deixeis um mundo interno negativo, a fim de que brilhe a luz do Cristo nesse mesmo mundo em penumbra, ao iniciar-se a alvorada nova. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, são os votos do servidor humílimo e paternal de sempre. Bezerra. Que a paz de Jesus fique em nossos corações.